desejamos que todos estejam muito bem. João Evangelista registrou o ensinamento dado pelo Mestre Jesus, que diz: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Jesus estabeleceu nessa assertiva que deve haver coerência entre o saber e o fazer, o que dá a entender que de nada vale a teoria sem o exercício, sem a prática. Marco Negrão, palestrante espírita da cidade de Curitiba, vai conversar conosco sobre mais este importante ensinamento de Jesus. Na sequência, nós vamos ver a mensagem do Momento Espírita. Olá, Marco, muito obrigada por estar conosco hoje. Olá, tudo bem, Ivone? Parabéns pela iniciativa, mais uma vez, desse trabalho que vocês fazem, você, o Lanes e toda a equipe do Espiritismo Responde, e mais uma vez agradecido pela oportunidade e que tenho de estar aqui conversando com vocês. Marco, nós nos referimos à citação, à fala de Jesus com relação a saber e fazer, onde nós espíritas podemos aplicar esses conceitos na nossa vida de relação, no nosso dia a dia. Ivone, quando nós começamos a estudar a doutrina espírita na busca da nossa melhoria íntima, de tirarmos esse homem velho que existe dentro de nós, e quando eu digo homem, estou falando no sentido humanidade, não gênero, né? A gente começa a refletir sobre as consequências dessa máxima e muitos de nós procuramos remontar com a caminhada para se atingir esse objetivo, né? De nos transformarmos em seres melhores. Então, começamos com o conceito de educação. Joana de Andes, na obra SOS Família, psicografada por Divaldo Pereira Franco, no capítulo que diz sobre educação, ela vai definir que a educação é a base para a vida em comunidade por meio de legítimos processos de aprendizagem que fomentam as motivações de crescimento e evolução do indivíduo. Aí, quando nós cruzamos com a pergunta 208 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos: nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? E a resposta que ele recebe é a seguinte: ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver o de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa e tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Fazendo minhas pesquisas, então, para temas que apresento nos grupos de estudo lá na Casa Espírita onde eu frequento, certo dia tive acesso a um trabalho feito pelo cientista social Jacques Delors. E esse senhor, ele é um professor, político, economista francês, e pelo que sei não é espírita. Mas quando a gente lê esse trabalho que ele apresentou, que esse relatório que ele apresentou na Unesco, né, que é um órgão da ONU, que trata da ciência, da cultura e da educação, e ele aponta como principal consequência da sociedade de conhecimento a necessidade de uma aprendizagem ao longo de toda a vida, fundamentada em 4 pilares que são concomitantemente pilares do conhecimento e da formação continuada. O nome desse relatório, que depois foi transformado num livro, chama-se Educação, um tesouro a descobrir. E num rápido resumo, nós não temos realmente muito tempo para nos aprofundarmos nesse aspecto, né? Nós podemos apontar os 4 pontos cruciais, os pontos cruciais desse documento. Ele vai dizer que a educação tem que estar comprometida com o bem-estar sociomoral. O objetivo é espalhar a luz e semear ideias. A educação tem que ser continuada. A educação tem que ajudar na cooperação internacional, no desenvolvimento autossustentado e na educação para desenvolvimento do ser humano. Esse relatório, então, ele aponta 4 pilares para que se consiga esses pontos que foram elencados. Primeiro, aprender a conhecer.
O segundo ponto, aprender a fazer. O terceiro ponto, aprender a conviver. E o quarto ponto, aprender a ser. O conhecer, ele exige uma atitude ativa, ou seja, eu preciso buscar, eu tenho que ter essa necessidade, eu tenho que ter uma inquietação intelectual na busca deste conhecimento. Então, eu vou estudar, eu vou pesquisar, eu vou me esforçar para obter as respostas, porque a partir desse momento eu começo a me libertar dos preconceitos. Isso faz com que eu tenha, então, uma abertura para o novo e eu vá me afastando do ceticismo. E nessa abertura para o novo, eu estou buscando, então, a busca séria desse conhecimento. E isso faz com que a minha consciência crítica evolua. O segundo ponto, né, o segundo pilar desse processo que eu aprender a fazer, que é o, inclusive, da abertura que você fez, Ivone, ele oportuniza a que façamos descoberta de novos métodos para nós avançarmos, a superação dos preconceitos, como nós dissemos, a superação dos conhecimentos teóricos, que isso é importante, porque uma coisa é eu conhecer, outra coisa é eu aplicar esse conhecer no meu dia a dia. Isso que é o grande segredo, ou grande dificuldade que a gente encontra, porque muitas vezes nós temos um profundo conhecimento de determinados assuntos, e estamos falando de doutrina espírita, nós temos um grande conhecimento na doutrina, mas a gente ainda, muitos de nós ainda temos dificuldade de transferir o conhecimento para o dia a dia, para as nossas relações, né? O terceiro pilar é o aprender a conviver, que consiste em desenvolver a compreensão dos outros e a percepção da inter-relação na realização dos projetos comuns, preparando-se para gerir conflitos, fortalecendo a nossa personalidade, respeitando os valores pluralistas na compreensão e na busca da paz. E como é que eu faço a aplicação desse terceiro pilar? Eu olho a situação do nosso dia a dia, as minhas boas maneiras, o exercício do perdão, o exercício da solidariedade, o da sinceridade, o respeito às diferenças individuais, né? E o quarto pilar, né, que é esse o aprender a ser, prepara o indivíduo para desenvolver sua personalidade e poder agir com autonomia, expressando opiniões e assumindo responsabilidades. Envolve, nesse aspecto, o pensar, o sentir e o agir no contexto da existência do homem, na superação da superficialidade dos conceitos, normas, do conteúdo comportamental sem questionamento ou a possibilidade de transformação. A destinação do homem à sua perfectibilidade. A nossa doutrina tem isso muito claro, né? Todos nós somos perfectíveis, nós temos a semente da perfeição dentro de nós, mas eu preciso fazer com que ela desabroche. Como é que eu vou fazer isso? Aplicando esses pilares que nós estamos falando. E descobrir isso como um ser integral, que nós não somos somente matéria, nós somos uma composição do nosso psique, da nossa relação na sociedade e da nossa relação espiritual, e que somos espíritos, né? No momento encarnados. Então, todos esses pilares sustentam essa transformação íntima que tanto falamos, onde nós vamos desenvolver o respeito, a tolerância e a cooperação fraternal. Então, eu entendo que, neste caso, quando nós estamos falando sobre esses pontos, né, fazendo essas reflexões, e nós aplicarmos isso tudo no nosso dia a dia, eu estou falando do ponto de vista teórico, né, do ponto de vista de transformação, de transformar isso em ações, transferindo do mundo da teoria para o mundo da prática, e me olho e me pergunto, como eu me avalio no papel de pai ou de mãe? Já que podemos influenciar os espíritos que nós recebemos como os nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos netos, ou como exemplo que damos na sociedade onde vivemos, onde existem tantas crianças que nos observam. Então, muitas vezes, a gente faz algumas coisas e aqueles que estão ao nosso redor estão acompanhando o nosso comportamento. Então, eu tenho que transferir toda essa bagagem de conhecimento do Espiritismo, que nos leva a essas reflexões de melhoria íntima, na busca do nosso crescimento, e nós estamos, então, ajudando esses irmãos que estão ao nosso lado, né, a crescer. Eu tenho que me perguntar como é que eu sou o filho, né? Como é que meus pais me veem, como filho ou filha, evidentemente, né? Como meu esposo, minha esposa me vê, como eu sou como profissional.
Eu sou aquele profissional correto? Eu sou aquele profissional responsável? Né? Como é que eu sou como pedestre? Como eu me comporto na rua? Como é que eu me comporto como motorista? Porque, evidentemente, tem alguns momentos que eu estou dentro do carro, como motorista, né? E tem alguns momentos que eu estou como pedestre. Então, quando eu estou na condição de pedestre, como eu me comporto? E quando eu estou na condição de motorista, como eu me comporto? Né? Quando eu estou como passageiro, por exemplo, numa condução pública. Né? Como é que eu me relaciono com as pessoas que estão ali? Né? Como praticante de uma religião, porque todas as religiões têm como base o crescimento moral. Todas elas pregam a sermos melhores. Evidentemente que cada uma delas vai levar no bojo do seu esclarecimento os seus conceitos. Mas todas elas estão mostrando que nós precisamos nos melhorar. Né? Como eu sou como cidadão. Como é que eu sou como cidadão? Como é que eu contribuo na sociedade em que nós estamos hoje para que ela cresça? Né? Eu posso contribuir. Por menor que seja a minha contribuição, ela sempre será uma contribuição e esperamos que seja positiva. E como eu sou como integrante de uma comunidade. Como é que eu sou como um trabalhador da doutrina espírita? Como é que eu sou como frequentador da casa espírita? Como é que eu sou como estudante da casa espírita? Então, neste processo, quando nós olhamos essa relação, olhando esse relatório, que depois se transforma nesse livro, eu fiz essa correlação e achei muito interessante, porque nós vamos percebendo uma correlação muito grande entre o que a gente estuda e o que esse relatório mostra, como é que a gente aplica. É lógico, ele não está falando sobre doutrina espírita, mas ele está falando sobre comportamento. E eu acho que esse é a grande contribuição que isso pode acontecer nas nossas vidas. Marco, com essas reflexões, nós nos damos conta de que todos nós estamos submetidos a uma lei divina, uma lei natural, que é a lei do progresso. Como que fica esta lei neste contexto? A lei do progresso, que está trabalhada ali na parte terceira do Livro dos Espíritos, né, das leis morais, ela vai mostrar para nós que nós vivemos um processo contínuo de crescimento, de aprendizado, de ações boas e de ações não tão boas, que elas vão fazendo com que a gente vá adquirindo as nossas experiências, mas nós estamos sob o jugo de uma lei chamada lei de causa e efeito, que ela vai nos ajudar a fazer o nosso ensino, as correções, a nossa renovação, a nossa restauração, o nosso aperfeiçoamento e as nossas conquistas. Quando nós lemos ali no Livro dos Espíritos, na pergunta 918, e Kardec pergunta: por que indício se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? E o espírito vai lhe dar uma resposta longa, e que eu aqui não vou tratá-la toda, mas eu vou pensar alguns pontos dessa resposta para que a gente possa refletir. Né? O Espírito prova quando todos os atos da sua vida corporal representam a prática da lei de Deus. Pratica a lei de justiça, amor e caridade. Se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, faz o bem pelo bem, é bondoso, humanitário, benevolente, indulgente, não é vingativo, perdoa. Então, se nós estudarmos atentamente essa resposta, nós verificaremos que estão os 4 pilares que foram citados agora dentro dessa resposta. Porque aí está o saber, o conhecimento, a prática, o fazer, o conviver e o ser. Todos nós que estudamos a doutrina espírita temos um quadro que nós utilizamos para montar este processo evolutivo do espírito a partir da criação por Deus, né? Nós nascemos simples e ignorantes, no sentido do conhecimento e experiências. Desenvolvemos os nossos instintos que nos levarão a crescermos em relação à inteligência, que levará ao desenvolvimento da razão e, por conseguinte, o livre-arbítrio, que nos levará à convivência responsável e pacífica. E atingiremos o cume desta longa caminhada até o aspecto de atingirmos esse aspecto da angelitude. Se olharmos com atenção essa escala, veremos que aí estão os conceitos de Jacques Delors. O instinto de inteligência está ligado ao primeiro pilar. A razão está ligada ao segundo pilar, que é o fazer. A racionalidade, a responsabilidade, o desenvolvimento do nosso livre-arbítrio. A convivência, no terceiro pilar, as nossas relações. E, por fim, a angelitude, quando seremos
espíritos perfeitos, né? No estado permanente, né? Ou seja, eu fiz a aquisição de todos os benefícios das minhas experiências no bem, e eu aprendi a conviver com elas, e a partir daí eu não sou um espírito perfeito, eu estou um espírito perfeito. Né? Então, perdão, ao contrário, eu estou um espírito perfeito, mas eu preciso ser um espírito perfeito no momento em que eu agrego todas essas contribuições. Porque na pergunta 793 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: por que disso se pode reconhecer uma civilização completa? E a resposta: reconhecê-la-eis pelo desenvolvimento moral. Então, se nós olharmos toda a história do homem, nós vamos verificar, do ponto de vista da religião, nós estamos falando sobre isso, né? Nós vamos verificar que as religiões, os adeptos, sempre tiveram a busca do sectarismo, a sua supremacia, a valorização do material, a negociação do toma lá da cá, ou seja, nós nos elevamos na condição de um negociante e reduzimos Deus à condição de negociante. Ou seja, eu lhe dou algo para você me dar algo. Então, nós vamos percebendo que esse é um processo no qual nós vamos deturpando os ensinamentos que nós temos, né? E principalmente os exemplos, os ensinos do Cristo, que as religiões procuraram acomodar esses ensinamentos aos interesses pessoais. Jesus foi álibi para a cruzada, para a Inquisição. E o Espiritismo, então, vem recordar os ensinamentos do Cristo, vem corrigir as vezes e desenvolve um novo entendimento na busca da eliminação do materialismo. Então, eu entendo que esse seja a grande contribuição que a Lei do Progresso pode nos trazer em relação a esse enfoque que nós estamos dando. E é muito bom nós termos em mente que esse processo do progresso, ele é muito lento, né, Marco? É passo a passo. Então, cabe a nós irmos subindo degrau a degrau, não é? Às vezes ficamos apreensivos porque nos damos conta de que ainda estamos muito imperfeitos, né? Mas realmente é o processo natural, né? Mas a Allan Kardec, no comentário que se segue à pergunta número 685 de O Livro dos Espíritos, ele diz: esse elemento é a educação, não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar caracteres. Como que nós podemos entender esse comentário de Allan Kardec? Olha, a minha visão é que, nesse aspecto, é a aplicação do segundo pilar dessa nossa reflexão baseada no trabalho que comentamos. E eu vou dar aqui o exemplo, né? Vamos usar um exemplo muito simples para ilustrar essa resposta que eu quero dar. Eu acho que todos nós que somos pais, que somos tios, que somos avós, que somos amigos, né, dos filhos dos nossos amigos, né, a gente sempre ensina para eles que nós devemos falar a verdade, que nós devemos sermos honestos, né? E aí, então, num determinado dia, eu estou na minha casa descansando e toco o telefone. Alguém deseja falar comigo. Eu não quero atender, eu quero descansar naquele dia. E eu digo ao o meu filho atende o telefone. E eu falo para ele que ele diga que eu não estou. Percebe? Onde fica a criança nessa realidade? No meu discurso de dizer que todos nós devemos ser honestos, que todos devemos falar a verdade, ou ele fica ligado à minha ação, que eu estou contradizendo exatamente o meu discurso. Esse é um exemplo simples do que nós podemos entender nesta observação de Allan Kardec. Essa é a visão que eu tenho desta realidade. O Centro Espírita pode contribuir nessa construção, Marco? O Centro Espírita, ele tem algumas funções. Eu não vou entrar aqui naquelas nossas definições clássicas, mas eu queria abordar 3 aspectos do Centro Espírita, que o primeiro deles é o estudo, né? É a formação doutrinária, é a educação continuada, né? Na base da formação do trabalhador, na prática da vivência
da doutrina e dos seus postulados e na divulgação, através da divulgação doutrinária, através da evangelização. Porque o centro espírita, nesse aspecto, vai provocar no participante do estudo a reflexão, o seu autoconhecimento, a sua vivência, tudo na busca do aprimoramento. Porque é uma escola na qual nós temos acesso, a gente chega neste mundo, numa nova existência, numa reencarnação, e a gente vem com as nossas bagagens do passado. A gente chega com as nossas dores, muitas vezes, que esse é o grande aspecto do hospital, né? Ele é uma oficina de socorro às aflições. Quem de nós não vive problemas nas nossas existências e que a gente, no momento das nossas necessidades, a gente chega ao nosso centro espírita e a gente vai encontrar ali o ambiente adequado para fazermos assim. Se hoje vivo determinadas vicissitudes, elas são reflexos das minhas ações, sejam ações nesta vida atual, decisões que eu tomo nessa existência e sofro as consequências nessa mesma existência, ou de ações que eu tomei no passado e que elas foram contra as leis e que hoje eu preciso devolver à lei aquilo que eu retirei em algum momento. Então, nós vamos percebendo que esse é um local no qual nós vamos vivenciar também, novamente, esses 4 pilares, né? Que é a base da nossa reflexão de hoje. Então, melhoria do indivíduo. Nós vivemos num ambiente protegido, no primeiro momento, porque nós estamos dentro da casa espírita, nós estudamos a doutrina, nós temos a proteção dos nossos amigos espirituais que estão ali melhorando a ambiência para que a gente possa absorver esses aspectos, né? Esses aspectos benéficos para todos nós. De uma certa maneira, a gente estuda e, às vezes, se limita para não permitir que esse homem velho apareça. E quando eu vou fazendo esse exercício de segurar, de procurar manter esse homem velho escondido, eu vou desenvolvendo, vou criando novos hábitos. E aí, então, eu vou viver, a partir de um determinado momento, aquilo que é uma coisa forçada, eu começo, então, a ter aquilo como uma ação que já faz parte do meu ser. Então, o centro espírita, ele propicia a todos nós esta bênção, né? Evidentemente que nós vivemos hoje essa pandemia, né? Que nós estamos afastados pelo afastamento social, mas isso não invalida esse pensamento, porque, na verdade, o centro espírita está dentro de nós, né? E eu posso, através do meu pensamento, através das minhas ações, através das minhas orações, através das minhas ligações com os companheiros que nós estamos hoje aprendendo a conviver com essas limitações, né? Quantos de nós, hoje em dia, não temos nossas reuniões, nós não temos os nossos grupos de estudo, né? Fazendo dessa maneira virtual? Não é a ideal, óbvio que não, mas é o possível nesse momento. Isso faz com que a gente vá desenvolvendo e aprimorando este processo de crescimento e de conhecimento íntimo de todos nós. Marco, nós te agradecemos imensamente por você dar essa contribuição a este programa. Nós agora vamos ver a mensagem do Momento Espírita, lembrando que o Momento Espírita é uma realização da Federação Espírita do Paraná, que nasceu em maio de 1992 e chega aos 28 anos de existência ininterrupta, com uma larga estatística de benefícios. Registramos a nossa gratidão à equipe da FEP, responsável pelo trabalho. Fiquemos com o Momento Espírita e a nossa gratidão com votos de muita paz a todos vocês que estão nos assistindo. Até o próximo programa. Os homens vão para a guerra, alimentam as revoluções com sua coragem e seu sangue. Doam suas vidas por amor à nação, à pátria, à causa que defendem. Para as mulheres são reservadas as lágrimas, os filhos órfãos,
a dor da saudade e, por vezes, o abandono total daqueles mesmos a quem seus maridos deram a própria vida. Assim aconteceu com Maria José Correia, nascida no litoral paranaense e que se tornou a esposa do barão do Cerro Azul. Quando da Revolução Federalista que envolveu em sangue a nação brasileira, com desmandos da parte de governistas e de revolucionários, ele se destacou. Homem de fibra, o barão tomou a si o governo da província, quando o então governador a abandonou, deixando-a sem nenhum amparo, um único policial. Com o sacrifício de sua saúde e de seus interesses, ele se pôs à frente de uma comissão para estabelecer a ordem e a tranquilidade para uma população temerosa de saques, violações e mortes. Enquanto Curitiba esteve entregue à Revolução Triunfante, foi o barão o elemento principal da grande força que zelou pela escola, pelo comércio, a indústria, a imprensa, sobretudo pela família curitibana. Tudo fez de coração aberto, sendo o primeiro a abrir os cofres para o acordo que se estabeleceu com os revolucionários. Alma generosa, teve ao seu lado a esposa, que em tudo o apoiou. Quando as tropas governistas entraram na capital, ele aguardou que representantes do governo federal lhe viessem agradecer pelo que fizera. Quantas vidas preservara! Quantos sacrifícios empreendera para que os saques e abusos não ocorressem! O que recebeu foi a traição, a prisão e uma morte vergonhosa que permaneceu sem investigação alguma durante décadas. A baronesa, grávida de 7 meses, viria dar à luz a uma criança morta. Quanta dor naquele coração amoroso! Como ela mesma escreveu ao barão de Ladário em carta que foi lida no Senado Federal, se estabeleceu o luto eterno em seu lar, para sempre deserto das alegrias que eram para seu coração de esposa e para a inocência dos filhos. Agora, órfãos de pai, o único e grato conforto na vida. Essa extraordinária mulher, cuja coragem nascia da própria imensidade do seu sofrimento, ficou a enxugar as lágrimas das 3 crianças órfãs. Aguardou que a justiça se fizesse. Ela acreditava que o martírio não dormiria eternamente, porque eterna na terra só há de ser a divina soberania do direito e da verdade. Era, ademais, uma mulher de fé. Por isso mesmo, continuou a semear generosidade enquanto as posses lhe permitiram. Um dos exemplos foi a doação de 4 terrenos situados na Vila Ildefonso, atual bairro do Batel, para a construção de um hospital pela Sociedade Portuguesa Beneficente 1º de dezembro. Doou ainda mobília à sociedade, cujo objetivo era o amparo aos imigrantes portugueses e suas famílias. Nos lotes, foram construídas 6 casas de madeira que serviram como ambulatórios e sede para a sociedade. O que se deve ressaltar é o desprendimento de um coração ferido mortalmente pela mais torpe traição sofrida por seu marido. Um coração que, angustiado, jamais deixou de amar o seu semelhante. E se o coração se enchia de dolorosa saudade, ainda guardava espaços para sentir a dor do próximo. Com certeza, um exemplo de alma cristã. Um exemplo a ser seguido.